Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante. Acompanhe aí até o final, vocês vão gostar, eu tenho certeza disso. Que é também uma das principais dúvidas dos investidores iniciantes, que é quando vender uma ação. Como saber a hora exata de vender uma ação? Pessoal, antes da gente chegar na resposta dessa pergunta, precisamos entender a diferença entre investimento e especulação. Investimento: comprar uma ação de uma empresa para ser sócio dela. Esse é o pensamento de um investidor. Visão de longo prazo: investir em algo que produza alguma coisa e sem prazo para venda. Agora, qual é a visão do especulador? Chamar a ação de papel, sem visão de sócio. Trader: prazo definido e comprar a ação pensando em vender. Gente, não tem nada de errado em ser um especulador. Não há nada de errado em especular. Só que especular é diferente de investir. Investimento em ações longo prazo. O investimento em ações foi criado para que você possa ser sócio de grandes negócios. No longo prazo, as cotações das ações tendem a seguir o lucro das empresas. Isso eu vou mostrar claramente aí num gráfico. E agora, a vantagem também de investir para longo prazo é que é tributariamente vantajoso investir em ações para longo prazo. No momento eu gravo esse vídeo, se você vender se você vender menos do que R$ 20.000 em ações dentro de um mesmo mês, não sendo day trade, você não tem que pagar imposto de renda sobre o ganho de capital, né? Os dividendos também recebidos ao longo desse período também são isentos de imposto de renda. Então, assim, é tributariamente vantajoso você investir em ações para o longo prazo. A gente queixa muito que a lei é feita para beneficiar os ricos, digamos assim, mas a gente pode utilizar isso a nosso favor mesmo não sendo rico. Então é tributariamente mais vantajoso investir em ações aí para o longo prazo. Lembra que eu disse que que a cotação segue o lucro? Então, gente, realmente vocês podem ver nesse gráfico aqui que a cotação das ações, esse aqui a gente trouxe a cotação das ações do índice Ibovespa, que são as ações mais negociadas da Bolsa de Valores aqui do Brasil. Você pode perceber que o gráfico é desde 2001 e vai até 2018, que no longo prazo a cotação das ações segue o lucro das empresas. Então, verifica aqui que quando houve o crescimento do lucro das empresas, houve também o crescimento da cotação. Da mesma forma como quando houve a queda do lucro das empresas, aqui vocês conseguem ver, quando houve a queda do lucro das empresas, houve a queda da cotação. E depois, quando houve o aumento do lucro das empresas, também houve o acréscimo, né? A subida das ações. Então vocês conseguem perceber que no curto prazo tudo pode acontecer, mas no longo prazo a cotação da empresa vai seguir o lucro. E por que permanecer investido? Pessoal, no longo prazo as ações tendem a se valorizar mais que os demais ativos. Agora, por que ficar todo o tempo investido e não ficar comprando e vendendo, né? Fazendo trade? Porque a maior parte da rentabilidade do ano se concentra em poucos dias e você não tem como adivinhar quais vão ser esses dias. Pessoal, esse aqui é um gráfico de 1802 até o ano de 2002. O gráfico em dólar, eu trouxe esse gráfico aqui em dólar porque o real é utilizado aqui no Brasil a partir de 1994. O Brasil teve várias moedas nesse período, então vai ficar bastante difícil para a gente fazer a comparação. Como o dólar se manteve como uma moeda oficial dos Estados Unidos desde 1802 até agora, né, eu trouxe esse gráfico que traz aí 200 anos e o que aconteceu com os investimentos nesse período aí de 200 anos. Aqui vocês conseguem perceber que $1 investido parado, ou seja, $1 parado, sem estar, na verdade, investido, ele desvalorizou. $1 em 1802, na sua carteira, equivaleria hoje a 0,05 centes por conta da inflação. Então, quem deixou o dinheiro parado viu seu poder de compra reduzir. Agora, quem pegou esse dólar e investiu, né, especulou, digamos assim, em ouro, que é uma reserva de valor, basicamente manteve o seu poder de compra. Então, quem colocou $1 em ouro, viu o seu dólar valer hoje, né, na verdade em 2002, $4,55. Né? Basicamente manteve o poder de compra. Vocês conseguem perceber que de 1802 até mais ou menos aí 1930, por aí, o dólar
realmente ele variava muito de acordo com o dólar, porque havia, gente, o padrão ouro-dólar. Então, para cada dólar emitido, havia uma quantidade de ouro. Esse padrão ouro-dólar ele chegou ao fim e vocês conseguem perceber claramente pela imagem aqui que essa correlação dólar-ouro acabou, né? Percebe-se bastante que depois da década de 60, né, houve uma queda muito forte do dólar e o ouro continuou aí mantendo o seu valor. Então, o ouro, na verdade, ele não é um investimento, é uma reserva de valor, né? O ouro não é investimento porque um ouro não produz outro ouro, né? Mas é uma reserva de valor que se mostrou aí bastante interessante para manter o valor do seu dinheiro. Agora, aqui nós temos bonds e bills, que são títulos do Tesouro Americano, tanto de curto prazo quanto de longo prazo, né? Então você consegue ver que esses ativos performaram bem. $1 investido em Tesouro Americano rendeu aí $281 ou $1.778, dependendo do investimento que você fez, né? Agora, o investimento que de longe foi o investimento mais rentável nesses últimos 200 anos analisados, ou seja, de 1802 até 2002, foi investimento em ações americanas. O investimento em ações, $1 investido em ações se transformou em mais de 704 mil dólares. Sim, $1 investido em ações se transformou em quase 705 mil dólares. E aqui vocês conseguem ver o gráfico anualizado. As ações, em média, durante esses 200 anos analisados, renderam ao ano 6,6%. Os títulos americanos, tanto de curto quanto de longo prazo, renderam 3,6% e 2,7% ao ano. O ouro rendeu 0,7% ao ano e o dólar perdeu valor 1,4% ao ano. E aí você consegue ver realmente o efeito da inflação. Então, por que permaneceu investido? Porque durante o longo prazo, 200 anos analisados aqui, a gente consegue perceber que o investimento que melhor performou foram as ações. E o porquê disso acontecer é porque ninguém vai abrir um negócio, né? A ação ela é uma parte de uma empresa. E ninguém vai abrir uma empresa, vai abrir um negócio para render menos do que o investimento em tesouro. Não faz sentido nenhum, né? Se você pode receber o rendimento do tesouro apenas colocando o seu dinheiro lá, emprestando o seu dinheiro para o governo, porque cargas d'água você vai receber uma rentabilidade igual abrindo um negócio. Não, pela lógica, o negócio ele tem que ser mais rentável do que o título do tesouro. Então, o normal é que as empresas performem melhor do que o investimento em tesouro. Comprar na baixa e vender na alta, a maior lorota difundida do mercado financeiro. Bom, pessoal, por que essa é a maior lorota dita aí no mercado financeiro? Vamos lá. Comprar na baixa, vender na alta. Todo investidor já ouviu em algum momento a famosa frase: comprar na baixa e vender na alta. Agora, qual é o problema dessa frase? Pessoal, vocês nunca vão saber quando é o período de alta ou quando é o período de baixa. Você só vai conseguir ter essa percepção se você olhar para o passado, mas não adianta, porque você não consegue investir hoje olhando para o passado. Você precisa de investir hoje para o futuro, e o futuro é incerto, ele é sempre incerto. Então você nunca vai saber quando exatamente é a alta e quando é a baixa. E eu vou mostrar isso para você no gráfico. Nem você, nem ninguém consegue prever o futuro. Então, em razão disso, diversifique. Pode ser que você compre na baixa e nunca tenha alta. Vamos ver como que isso pode acontecer? Aqui eu trouxe, pessoal, um gráfico das ações da resseguradora IRB, que era uma das empresas queridinhas da Bolsa de Valores até pouco tempo, quando a Esquadra, que era uma gestora de fundos, verificou uma série de irregularidades na empresa. Mas por que não existe essa de comprar na alta e comprar na baixa, perdão, e vender na alta? Porque pode ser que a alta nunca aconteça. Pessoal, na verdade, a bolsa de valores ela não é muito feita para o ser humano, porque o mais comum não é você comprar na alta e comprar na baixa. Você não vai conseguir saber. O que você vai fazer vai ser o contrário do bom. Na verdade, é bem provável que você vai comprar na alta e vender na baixa, porque muitas pessoas entram despreparadas para a Bolsa de Valores. Elas entram na Bolsa de Valores quando está todo mundo falando. E geralmente, quando está todo mundo falando, geralmente é porque as ações estão lá em cima. E depois as ações naturalmente caem, porque a Bolsa de Valores sobe caindo no longo prazo. Então é bem provável que você vai comprar aqui, né? Você vai comprar aqui em cima e vender aqui embaixo. É o mais provável. Agora, se você estiver preparado, não. Aí você vai suportar esses períodos de queda acentuados. Mas,
Por que não existe essa de você comprar na baixa para vender na alta? Porque, como eu já disse, você não vai saber quando é a baixa. Por exemplo, quem comprou as ações da IRB em 31 de janeiro de 2020 pagou R$ 44,83. E aí a ação foi e caiu, né? Poucos dias depois, menos de um mês depois, a ação caiu 22%. Aí você pode pensar, poxa, aqui é a baixa. Você foi lá e comprou. Aí a ação foi e caiu mais. Pouco tempo depois, a ação já estava caindo 63,5%. Aí você pensa, poxa, agora é a baixa. Foi lá e comprou. Aí foi lá, ela chegou a cair 77% pouco tempo depois. E até hoje, ela não recuperou o valor e está aí com mais de 82% de queda. E não se sabe nunca mesmo se ela vai recuperar o valor. Pode ser que nunca ela recupere esse valor. Trouxe aqui outro exemplo da Cielo. Pessoal, a Cielo chegou a valer aqui mais de R$ 31 em 3 de julho de 2015. Quem comprou a ação viu ela despencar logo depois. Vamos ver aqui. Viu ela despencar 17%. Aí a pessoa pensa, nossa, que legal, tá na baixa, vou comprar. Aí ela foi, puf, caiu mais. E aí já estava caindo 34%. Aí o pessoal pensou assim, nossa, que coisa, hein? Ela foi, deu uma subida e logo depois despencou 71%. Veja só, alguns anos depois ela já estava caindo quase 71,5%. A ação que valia então mais de aqui R$ 30, chegou a estar valendo hoje R$ 3. E aí, quando era baixa? Provavelmente você ia comprar aqui, achando que aqui é baixa, ela caiu mais. Você ia comprar aqui, achando que é baixa, ela caiu mais. Você ia comprar mais, achando que é baixa, ela caiu de novo. E você ia comprar de novo aqui, achando que é baixa, e ela caiu mais uma vez. Então, pessoal, esquece essa de que você vai comprar na baixa e vender na alta. Você não consegue saber qual é a baixa e qual é a alta. Você não vai acertar esses pontos aqui. Esquece. Olha só aqui na IB, você não vai acertar aqui. Você não vai comprar aqui e vender aqui. Você só vai saber disso olhando o gráfico do passado. O futuro a gente nunca sabe. Então você nunca vai conseguir comprar no ponto mais baixo e vender do ponto mais alto. Isso é ilusão, é lorota que te vendem para parecer que é fácil investir na bolsa de valores. Ninguém consegue prever o futuro, então diversifique. Agora a pergunta, que era a pergunta inicial do vídeo. Quando vender uma ação no método Buy and Hold? Pessoal, alguns fatores podem fazer com que seja necessário você vender uma ação do Buy and Hold. O primeiro é quando a empresa fica ruim. O segundo é quando o que te motivou a investir na empresa não existe mais. Terceiro, quando há uma mudança na sua estratégia de investimentos. E quarto, quando você encontra uma empresa muito melhor. Mas como ganhar dinheiro se não vou vender a ação? Como ganhar dinheiro no Buy and Hold? Exemplo, ignore o câmbio. Pessoal, aqui eu trouxe o exemplo da Apple, tá? Ignora a diferença de cotação. Vamos chamar, em vez de chamar de dólar, vamos chamar de dinheiro, porque houve uma grande diferença cambial. E como eu trouxe aqui desde 1991, a gente nem usava real no Brasil em 1991. Não existia real. O plano real só veio em 1994. Então esquece real, vamos falar em dinheiros, tá? A pessoa que investiu 10 mil dinheiros na Apple em 1991, passados aí, basicamente aí 30 anos, hoje teria, o pessoal só investiu uma vez, 10 mil dinheiros uma única vez. Hoje essa pessoa teria mais de 2,5 milhões de dinheiros. Tá? Ela receberia 3 dinheiros de dividendos por ação, sendo que uma ação hoje está valendo 128. Então, a pessoa com 2,5 milhões de dinheiros teria 19.400 ações. Em 2019, então, essa pessoa teria recebido de dividendos mais de 58 mil dinheiros. Ou seja, além disso, ela ainda teve uma valorização de mais de 25.000%. Pessoal, está vendo que não precisa necessariamente você vender a ação do Buy and Hold? Esse exemplo é de uma pessoa que investiu 10 mil dinheiros uma única vez e nunca mais fez nada, dormiu durante todo esse período. Então, o ano de 2019, ela teria recebido mais de 58 mil dinheiros, sem ter que vender nenhuma ação. Agora vamos trazer um exemplo brasileiro do Itaú a partir de 1994, como eu já havia dito. Por que 1994? Porque foi o ano que foi instituído o Plano Real e a gente passou aqui no Brasil a utilizar o real como nossa moeda. Então, a ação do Itaú em 1994 custava 21 centavos. Hoje ela custa R$ 32,18, na data que eu faço esse vídeo. Então, se você investiu 10 mil reais em 1994, você viu as ações do Itaú se valorizarem mais de 15.000%. Isso transformaria o seu único investimento de 10 mil reais em mais de 1,5 milhão de reais. E você teria hoje
com esse dinheiro, mais de 46 mil ações do Banco Itaú, que pagou aí, no último ano de 2019, R$ 1,87 por ação. Isso significa que você teria recebido só em proventos mais de R$ 87 mil. Lembrando que os dividendos no Brasil são isentos de imposto de renda. Ou seja, você teria recebido aí mais de R$ 87 mil em dividendos, em proventos, apenas no ano de 2019. Lembrando que você fez um único investimento de R$ 10 mil. Se você tivesse investido R$ 100 mil, você teria aí quase R$ 1 milhão de dividendos. E é assim que uma pessoa no buy and hold faz para sobreviver sem precisar de vender as suas ações aí no longo prazo. Tá vendo que você não precisa de vender ação para obter o seu retorno. Até mesmo porque você vai vender, por exemplo, as ações do Banco Itaú e vai comprar o quê? Vai fazer o quê com o dinheiro? Vai achar uma outra empresa melhor que o Banco Itaú? Enfim, você teria que procurar. Mais fácil do que isso é você ficar investido. E aí você receberia aí mais de R$ 87 mil em 2019 apenas nas ações do Itaú. Se você fez uma carteira diversificada e as ações aí da sua carteira performaram parecido com o Banco Itaú, você pode receber aí, se você tiver 10 empresas, quase R$ 1 milhão em proventos. Pessoal, o vídeo de hoje foi para mostrar que você não precisa vender as suas ações para ter um bom retorno. Eu fico por aqui. Desculpa se o vídeo ficou um pouco grande. Um abraço a todos. Peço que estão vendo aí no YouTube, cliquem em curtir, compartilhem, se inscrevam no canal. Se estão vendo aí no Instagram, deixe o seu comentário, deixe o seu coraçãozinho e manda para alguém que possa se interessar aí sobre este assunto. Um grande abraço a todos e até a próxima!